Por que falar de aborto? Construindo direitos, aborto, meio ambiente, abuso e religião. Ao longo dessa temporada do Carta Materna, a gente falou dos começos. Sobre nascimento, violência obstétrica, ferramentas que ajudam mulheres durante a gestação, parto, puerpério. A gente falou sobre o papel da mulher, o mito do instinto materno e o custo emocional e social de tudo isso. A gente falou também sobre pais, o impacto da ausência, a importância da presença e os caminhos possíveis para trazer eles para perto. Falamos também sobre infância e sobre os efeitos, muitas vezes devastadores, do mundo digital no desenvolvimento dessa nova geração. E sempre a gente gosta de trazer informações científicas para as conversas. E para encerrar essa primeira temporada, a gente escolheu colocar em pauta um tema urgente, delicado e sistematicamente evitado, ou melhor, muito falado, mas sempre com um teor proibitivo. A possibilidade de não seguir com uma gravidez, seja por desejo, por necessidade, por sobrevivência. Vamos falar de aborto. E vamos falar da saúde da mulher, do chamado PDL da pedofilia, da importância de pesquisas interseccionais para evitar mortes maternas e talvez vislumbrar uma luz no fim desse túnel. Esse é um assunto que entra em choque direto com uma narrativa muito conhecida, a do feto, do bebê, do milagre da gravidez, que deve ter seus direitos protegidos a qualquer custo. Mas o que acontece depois que essa criança nasce? Quando nasce, acabou, a mãe vira suspeita, essa aí só quer Bolsa Família, criança que se vira. E a violência passa a ser tratada como um efeito colateral inevitável. Então, no Brasil, o discurso pró-vida costuma valer apenas até o nascimento. Em novembro do ano passado, 2025, no mesmo dia que o IBGE divulgou dados revelando que mais de 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no país, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo conhecido pelos críticos como PDL da pedofilia. O projeto suspende os efeitos do CONANDA, que estabelece diretrizes para atendimento humanizado e prioritário de meninas vítimas de estupro na rede de saúde, garantindo direitos já previstos em lei. Na prática, essa proposta dificulta o acesso ao aborto legal porque exige boletim de ocorrência, autorização judicial, uma forma de atrasar o atendimento e revitimizar as meninas e aumentar riscos de saúde física e mental. E ainda bem, na contramão desse retrocesso, há quem produza dados, construa evidências e enfrente narrativas dogmáticas buscando caminhos possíveis para falar de justiça reprodutiva, não como ideologia, mas como política de vida. Bem-vindos ao podcast Carta Materna. Hoje essa conversa é com a doutora Emanuele Góes, uma das vozes mais contundentes no Brasil quando o assunto é a intersecção entre saúde pública, racismo, gênero e mortes evitáveis. Ela é coordenadora científica da Associação de Pesquisa IALETA, pesquisadora associada do SIDAX, da Fiocruz, e professora colaboradora do Instituto de Saúde Coletiva na UFBA. Emanuele, que honra ter você aqui, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, podendo dialogar com vocês. É isso, a gente está sempre disposta a fazer ecoar nossos estudos, nosso ativismo, nossas ideias e modos de vida, sobretudo considerando aí a profissão científica que nos ajuda a qualificar e a balizar aquilo que a gente fala, por meio dos movimentos, denuncia, e a ciência vem e mostra que isso é um fato. É muito importante poder dialogar e continuar conversando para alcançar o máximo de pessoas, todas as pessoas. Que legal, aprofundar um pouco essas conversas, que às vezes ficam muito superficiais na internet, em debates, num próprio PDL como esse, com justificativas tão loucas. Queria começar, antes de tudo, sabendo como que você começou essa carreira, o que te levou a começar as suas primeiras pesquisas, assim, de onde vem esse ímpeto da pesquisa, desse mergulho? A minha história, ela começa, eu sou enfermeira de formação, então eu sou graduada em enfermagem, e a minha história começa justamente por esse caminho, esse caminho de enfermeira assistente. É meu primeiro trabalho quando eu me formo. Isso já tem mais, agora eu já posso até falar que já tem mais de 20 anos, eu tenho da família de 20 anos, e quando eu me formo e vou atuar como enfermeira assistente em pré-natal e planejamento reprodutivo. A partir daí, eu sempre falo que foram as mulheres que me formaram primeiro, Porque é a partir desse encontro, a partir deste contato, que aquilo que também me inquietava, porque eu sempre achei que seria uma enfermeira da área de saúde da mulher, o trabalho veio por
coincidência, se a gente quiser falar de uma coisa que a gente não consegue explicar, mas das histórias que o mundo vai confluindo e colocando naquilo que faz parte da nossa vida, né? Então, eu sempre falo que foram as mulheres, né, que me formaram, foram as funcionárias e trabalhadoras da unidade onde eu trabalhava que me formaram. Aquela decisão diferente, eu muito jovem ainda, tinha sempre aquelas mulheres mais velhas que estavam acostumadas a lidar com a diversidade diante do serviço de saúde, que só era um serviço de saúde para a gente, a saúde das mulheres. Então, esse é o primeiro lugar que informa, e daí eu vou fazendo vários cursos, e depois disso eu sinto mais necessidades que a militância. Então, eu vou para o movimento, né? Então, eu vou me tornar uma militante, que no nosso tempo não era ativista, a gente falava que militância, eu me tornei uma militante do movimento negro, particularmente do movimento de mulheres negras. E aí, o movimento me vendo com essa história, obviamente, falou assim, seu trabalho é esse, segue fazendo isso, segue falando disso. Eu estive na gestão, eu estive nas Nações Unidas, eu fui para a pesquisa, eu fui para o ensino, e todos esses lugares que eu participei, estive, ora cada coisa em tempo, eu trabalhava com esse tema de saúde das mulheres e saúde das mulheres negras, né? E aborto estava sempre por ali, morte materna, né? Sempre presente, né? Meu doutorado é sobre aborto, mas antes disso eu não tinha um estudo particularmente sobre aborto. Então essa é a minha história, né? Minha história ela é uma história que a enfermagem me conduziu para este caminho e as mulheres na unidade de saúde me formaram primeiro. Então eu sou o que sou porque tem essa história que antecede e dá o meu baliza, né? O que eu vou aí caminhar. Que interessante, porque você começou já na prática, né, vendo ao vivo um recorte ali. Mas naquela época já essa lida com aborto clandestino, com morte materna, já era algo falado ou era algo até então ignorado? De onde vem o que eu vejo muito nas suas pesquisas, nas suas falas sobre o conceito da justiça reprodutiva que mais adiante você começou a levantar? Na época, porque isso é o quê? É 2006, 2007, muito por aí, né? 20 anos. E já se discutia, porque a gente estava num momento do país e que a gente estava criando as políticas para as mulheres, não é isso? 2003. Então, a gente está nos municípios e tem alinhamento, né, de municípios que estão no mesmo caminho das políticas públicas que o governo federal. Então, você tem ali todo um alinhamento e que a gente que estava na atuação da assistência éramos sempre direcionadas a fazer cursos, direcionadas a fazer preparação para o atendimento, por exemplo, para mulheres vítimas de violência. Então, eu me deparei com casos em que eu precisei fazer acolhimento e caminhar, assim como eu me deparei com casos de mulheres que realizaram aborto clandestino, inseguro, e que eu precisei dar o suporte, né? Então, ali já é uma coisa como a gente fala, né? Aborto está no nosso cotidiano, não é o agora, né? Hoje a gente fala muito, por um lado, que bom, mas por um lado nem tanto, porque é isso, né? Se falar de forma, inclusive, a desconstruir e a colocar as mulheres como criminosas, mas ali já tinha. Eu lembro de um caso de morte materna, que é o Comitê de Morte Materna daqui de Salvador foi discutir, eu vim para a discussão, então, isso tudo, e eu era uma pessoa que estava disposta a fazer isso, né? O Sistema Único tinha uma ideia, eu fiquei encantadíssima com a área da saúde coletiva na formação, na faculdade. Quando eu cheguei num serviço, eu falei, eu quero implementar o SUS na minha prática, porque você, como profissional, isso apesar de estar no serviço público, não é uma obrigatoriedade que você, enquanto, né, profissional, você pode fingir e não fazer. E eu disse assim, eu vou implementar, eu quero fazer um atendimento integral, eu quero tudo isso. E eu trabalhava no centro de referência, né, só para poder finalizar, eu trabalhava no centro de referência e que eu atendia adolescentes, né? Então, as meninas vinham com 15 anos, com 14 anos, e ali, aonde a gente não tinha muito conhecimento, porque esse conhecimento a gente fala muito como pesquisadora e eu ativista, às vezes, hoje não, porque a gente tem muita informação, mas em outro momento, profissionais de saúde não tinham acesso a essa questão do direito e como a gente vai lidar com esse direito, entende? Então, muitas vezes as meninas chegavam para o serviço e eu conduzia o pré-natal, eu não conduzia como uma conduta de violência, eu conduzia ela como uma gestante, né? Que é diferente hoje, né? Então, são essas coisas. Isso é muito interessante. Inclusive, eu estava, para nossa pesquisa, eu fiz um levantamento de dados e eu acho muito curioso, assim, porque aborto é um tema muito delicado de ser falado, né? Às vezes você
conhece muito bem várias mulheres e você nunca vai saber que ela já vivenciou um aborto. E aí eu estava vendo uns estudos que relatam que por ano no Brasil tem estimativa de 800 a 1 milhão de abortos por ano. É quase a comparação é como se 20% das mulheres de até 40 anos passassem por essa experiência, mas onde está esse véu, assim? Por que é tão delicado falar sobre isso abertamente, além de, claro, todas as questões políticas, sociais e fisiológicas, mas como você acha que falar sobre isso faz parte de uma resolução? Também. Eu acho que falar sobre aborto é tornar aborto uma questão comum no sentido do cotidiano, comum no sentido de que é um evento reprodutivo e que ou a gente vai passar por ele ou a gente vai ter contato com alguém que passou. Quer dizer, é um evento que a gente vai conviver com ele de alguma forma. Então, e ele precisa ser comum, e ele precisa ser um evento do ordinário no nosso discurso também, né? Assim, não pode ser uma coisa que é como se fosse aquilo que acontece eventualmente, uma coisa rara, um caso raro, só em uma situação muito específica que isso acontece. É Essa muito não é a extrema, né? verdade. Isso. Essa não é a verdade. A verdade é isso do ordinário mesmo, né? Das pessoas estarem em um espaço onde se tiver 10 mulheres em idade reprodutiva em uma sala, isso vai acontecer com muitas delas, a maioria, né? Se nós estivermos em uma sala, a gente vai ter uma história para contar. Nossa, se a gente não tiver, nossa, a gente vai ter para contar de alguém que conviveu com a gente, nossa mãe, e aí por aí vai. Então não é uma coisa assim que nunca, nunca, né? O nunca tá no silêncio, o nunca tá no velado, Mas mas você não acha que é, tem não é a um peso de uma verdade. culpa muito aí, né, de falar sobre isso? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Vocalizar, sou a favor do aborto, vocalizar isso não é coisa qualquer. Em uma sociedade que moraliza, que criminaliza, que condena esse evento reprodutivo. Então, até mesmo as mulheres que sofrem aborto espontâneo estão condenadas a serem julgadas, né? Perdeu porque não cuidou direito, né? Não é só, então tem outras coisas ali que está em torno, porque o aborto é esse fenômeno aí reprodutivo que vai definindo as condenações e as pessoas dentro desses espaços de escolhas reprodutivas, né? Mas acho que a vocalização que a gente, né, trata, se for para falar sobre aborto como crime, acho que isso é fácil. Mas se for falar o aborto como um direito, como uma escolha, como eu fiz, ou como eu apoiei uma tal pessoa, aí já ganha outros contornos, né? Que tem a ver também com uma educação sexual, reprodutiva, né? Eu sinto que eu lembro na escola eu aprendendo sobre aborto, a minha professora de ciência já falava: olha, quem aborta diz que fica tendo pesadelo pro resto da vida com os bebês que não tiveram, não sei o quê. Eu sempre tive essa imagem, gente, imagina a culpa que deve ser abortar, porque tem Exato. A construção da culpa, né? e na aula de que era para eu aprender sobre isso, na verdade eu estava aprendendo a não fazer isso, né, assim, É muito interessante isso, porque questões como essa, não só aborto, tem as questões sensíveis, vamos dizer assim, mas aborto principalmente, as pessoas pegam tudo sobre a questão, desde o ponto de vista da evidência, aonde começa a vida, onde não, tudo isso que a evidência científica pode provar, joga de lado. E ali o discurso, como uma professora, é o discurso da moralidade, daquilo, da sua ideologia, né? Então, é tudo colocado de lado, porque todo mundo tem uma opinião a dar, que é a sua opinião individual, que é aquilo que a gente discute o tempo inteiro, não é a opinião individual, porque é sobre o direito da outra pessoa que está diante de você. Não, e eu confesso que, claro, eu sempre tive uma posição muito clara de ser a favor da liberação, né, mas eu confesso que eu nunca tive muito acesso a dados. Era realmente algo, não sei, pouco aprofundado. E eu comecei a ver aqui como a importância da gente falar disso correlacionando diretamente com essa saúde da mulher, com essa número assim, relevante de mortes maternas e perceber que o aborto é uma das principais causas de morte materna, né? E disse muito, eu vi muitos estudos falando que, segundo a OMS, 9 a cada 10 mortes maternas poderiam ser prevenidas, ou com intervenções simples, mas o uso adequado de medicamentos. Então, como trazer o aborto para esse lugar de saúde pública? Você que pesquisa isso, como você vê essa inclusão dela no time de É um grande desafio mesmo, assim, porque, por exemplo, a minha tese de doutorado,
é uma das principais teses em estudos quantitativos, porque você não consegue encontrar, né, fazer a discussão. E a pesquisa, né, que a Débora sempre realiza, né, que é um inquérito sobre aborto, mas uma pesquisa com maior profundidade, né, que como o Grave SUS, né, a gente poucas pesquisas realiza, mas não porque não tem interesse, mas é pela impossibilidade mesmo da realização, de encontrar interlocutoras para realizar uma pesquisa quantitativa, né, com um número suficiente de mulheres para você poder, inclusive, afirmar resultados, né, afirmar hipóteses, né. Isso é uma questão. Ao mesmo tempo, aquilo que a gente encontra no sistema do DataSUS, a gente sabe que ali tem uma subnotificação, porque muitas mulheres realizam aborto e não vão para o hospital finalizar o aborto, né? Isso é bom e isso é ruim. As que não vão finalizar era porque a redução de danos por hoje, né, pelo avanço do acesso à informação e a métodos seguros, mesmo na clandestinidade, faz com que as mulheres não precisem finalizar o aborto no serviço, fazer curetagem, fazer que não deveria acontecer, fazer, né, a finalização com o dia 1000, que é o mais correto. Então, a gente tem essas questões que estão em torno, né, de como a gente captura informação, o que é importante a gente trazer informação, trazer evidência no campo da saúde para mostrar, confrontar todas essas ideologias e todos esses fake news, né? Mostrar que o procedimento do aborto é mais seguro do que do parto. A mulher interromper o aborto é mais seguro do que ela ir até o final com o parto, em termos de, né, do risco de morte. A morte materna, o aborto é a principal causa. A morte materna em 100% evitável, que é uma morte materna por aborto, porque se a gente for partir do começo, aquela mulher nem poderia nem deveria ter engravidado, dependendo da circunstância, engravidou e isso levou à morte dela, porque ela foi interrompida de forma segura. Então, a história do processo, ela vai mostrando para a gente que é muito evitável, né? E mesmo quando ela está grávida, a interrupção ela é muito segura, se faz no tempo certo, se faz com o procedimento certo. Então, as combinações permitem que seja um procedimento seguro. Inclusive, né, o aborto que as mulheres realizam, um autogestionado. Então, a gente sabe tudo isso, mas não é o suficiente, porque precisa colocar isso o tempo todo na discussão e confrontar as fake news, né? E aí, cada hora, as feministas vão da ciência mesmo, do mais, assim, é mais seguro, quantas vezes mais seguro, e vai explicando, né, o risco de morte, o risco, tudo isso, né? Para mostrar para a sociedade que essas decisões elas só fazem levar as mulheres à morte, né? Decisão baseada na moralidade, né? Então, é isso. E essa moralidade você visualiza como algo muito relacionado à religião, É a é isso? religião, mas também é um senso comum. Muitas pessoas não têm religião, mas a religião está aqui, né, na nossa vida. O catolicismo, né, o cristianismo, está presente, inclusive, nas outras religiões, né, que nem é realmente considera a decisão individual, mas quando é sobre aborto, todo mundo tem uma decisão aqui, ó. Nossa religião, não, na verdade, não é nem verdade, né, para outras religiões, mas o cristianismo, né, o catolicismo, sobretudo o cristianismo, que pega mais abrangente, está imperando aqui na nossa vida, né? Não precisa a gente estar na igreja, não precisa dizer assim, olha, eu não sou católica, não sou evangélica, isso não é suficiente, porque mesmo não sendo isso, a pessoa pode ser contra o aborto baseado na ideia dessas religiões, né? Então, é maior, né? É maior do que a religião, mas é a religião que está organizando esse pensamento das pessoas em torno das decisões reprodutivas, né? Mas nesse sentido, você acha que, por exemplo, eu estava vendo também, agora eu tô muito, assim, trazendo uma reflexão mais profunda com dados mesmo. Então, na época que teve ano passado, em novembro, a instalação desse PDL, né? Eu comecei a ver vários dados e eu vi algo que me assustou bastante, que fala sobre antes do aborto, né? Então, quem tá abortando. E aí vi um dado do Ministério da Saúde falando que mais de 20 mil meninas com menos de 14 anos deram à luz em 2022. E é um número que ele tá em crescente em relação aos anos anteriores. E, enfim, meninas de até 14 anos são consideradas vítimas, né, de estupro vulnerável, porque nessa idade não é considerado como se elas não tivessem consentimento. Então, o que você vê? Porque eu vi no Ialeta muitas pesquisas relacionando essa questão do abuso, porque eu vejo que existe não só esse consenso cultural sobre o aborto, mas também sobre esse consentimento desse abuso antes, né? Como que você visualiza isso? De onde veio isso? Por que que isso vem aumentando? O que que a gente tem feito de Essa errado? ideia, né, de achar que as meninas poderiam ter evitado, né? Sempre essa ideia que as meninas poderiam ter evitado, que as meninas provocaram, elas provocaram. Responsabilizando elas, né? Exatamente. Então, há pouca empatia
da sociedade com as meninas, porque sempre as meninas poderiam ter evitado. Eu acho que a gente tem uma crescente, mas o que me incomoda é que é muito alto, é super elevado, né? E ali deveria ser 100% aborto legal, não deveria ter sido meninas que se tornaram mães, porque aquilo ali não é nem gravidez na infância, ela é maternidade na infância, porque a gente fala muito de gravidez na infância, mas o dado que a gente tem, quando a gente pega o dado do Sistema de Nascidos Vivos, do DataSUS, a gente está pegando dados de meninas e de mulheres que se tornaram mães. Então, já é dado de maternidade, né? Não é dado de gravidez. Porque gravidez é aquilo que ainda não pode, inclusive, o desfecho pode ser um aborto. Estou grávida, não pode ter interrupção, mas eu também estou na mesma conta daquela que vai parir, né? Então, mas todas aquelas foram meninas que se tornaram mães. E isso é Mães, importante. foi até o final, né? Isso é importante a gente olhar. Não, Isso não é é, muito não é gravidez, chocante. não. São meninas que agora elas também, além de continuarem sendo crianças, meninas e adolescentes, também vão ser mães. Como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente enfrenta isso? E tem pouca empatia mesmo da sociedade com esse perfil. Tem o perfil que a sociedade também tem pouca empatia, né? A gente vai falar de desigualdade para poder fazer os alinhamentos do que a gente está falando, né? Então, a gente vai falar assim, gravidez na adolescência é um fenômeno que acontece em todas as camadas sociais, todos os grupos. Não é uma coisa particular das meninas pobres, das meninas do Nordeste, das meninas indígenas, das meninas negras. Agora, a maternidade, sim, tem uma particularidade associada ali à falta de acesso à interrupção segura, né, à falta de acesso à informação, e que leva aquela gravidez ao fim, ou às vezes elas vão ser aquelas que vão morrer de morte materna também. Um número elevado de morte materna entre as adolescentes. E aí a gente vai separando e definindo aonde vai estar a nossa empatia. Então é sempre essas meninas que provocaram porque querem benefício de ter tido filho, querem dar o golpe da barriga, né? Uma menina de 14 anos, de 13 anos, deu em cima daquele homem velho, né? Então, assim, esse é um discurso mais comum que a gente vai encontrar em qualquer esquina desse país. E fora que as meninas negras, elas são hipersexualizadas muito cedo, elas são culpadas pela própria hipersexualização que a sociedade coloca nas mulheres e nos homens negros. E isso também vai gerar pouca empatia na hora que ela engravida e pouca gente vai se associar para conduzir ela por outro caminho do direito e não da violação. Então, a gente tem aí essa questão mesmo da sociedade na relação com os corpos das pessoas, segundo raça, segundo sexo, segundo gênero, segundo território, segundo, né, rural, urbano, tudo isso. Então, a gente vai aí montando esse quebra-cabeça, essa interseccionalidade, que vai dizendo para a gente, vai explicando o que está acontecendo. E a gente precisa ficar atenta à nossa narrativa. E o movimento de mulheres, do movimento feminista principalmente, tem avançado muito nessa agenda, na forma da narrativa, na forma como traz a preocupação de trazer os diferentes corpos que estão expostos a esse tipo de situação, seja a violência sexual e o desfecho com maternidade, né? Nessa pesquisa, inclusive, existe um dado de que mais de 70% dessas 20 mil meninas eram mulheres negras. Eu queria, inclusive, você falando muito dessa importância de separar o joio do trigo, né? Como um mesmo fenômeno acomete de forma diferente cada intersecção. Eu queria que você explicasse o que é esse conceito essa forma de olhar com as camadas, para quem ainda não entende isso, porque eu vejo o quão importante isso é nas suas pesquisas, né? Porque não adianta a gente falar só de uma questão geral, mas olhar para esse dado de 70% dessa discrepância é muito importante. Muitas vezes isso está oculto naquele monte inteiro e a gente não consegue estar olhando para uma prioridade, né? Como que você vê isso? Me conta. Né, com as pessoas que eu trabalho, estudo, a gente trata, é isso, né? A gente vai olhar uma trajetória reprodutiva, eu sempre falo isso para as pessoas, né, quando a gente tá um treinamento, interpretação de um resultado, né? Sobre gravidez na adolescência, um exemplo. O que explica, e eu sempre faço essa pergunta, o que explica as meninas negras terem um maior percentual de gravidez na adolescência em relação às meninas brancas? O que explica isso? É preciso entender a trajetória reprodutiva, a trajetória de vida que essas meninas, nem vou chamar de trajetória reprodutiva, porque elas acabaram de chegar no mundo 10, 11, 12 anos, né? A trajetória de vida dessas meninas, elas não são trajetórias
semelhantes, elas apresentam singularidades em termos de raça, singularidades em termos de território, né? Mesmo elas ali tendo semelhança por serem meninas, que é o gênero, e semelhanças por serem meninas em termos de geração, mas ter um incremento de um marcador que é estrutural como a raça vai tornar o percurso totalmente distinto. Não tem como a gente universalizar a informação, universalizar a experiência, né? Essa experiência ela é individual e coletiva para aquele grupo racial. Eu posso falar de uma menina negra que está falando que a experiência dela é semelhante a outras tantas meninas negras. Mas eu não posso falar que essa menina negra tem a mesma experiência de todas as meninas, incluindo as brancas, indígenas. Esse é o exercício. Considerar o processo histórico, político, a intersexualização vai fazer o que com as meninas negras? A intersexualização é forjada a partir da racialização. Vai dar uma outra história para as meninas. Vai gerar outros danos para as meninas negras, né? E essa é a forma que eu sempre trago sobre interseccionalidade. Interseccionalidade, em termos conceituais, é isso, né? São as marcadores de opressão que se cruzam, que se interseccionam, e essa interseção ela vai agravar o resultado de um determinado fenômeno, né? Então, ela vai tornar tudo de forma muito mais grave. E a gente fala que não tem, como a gente dizer assim, 20% foi do gênero, 80% foi da raça, não. Ao existir a combinação, essa combinação gerou São camadas, né? dados. Essa combinação ela vai gerar o resultado, né? Então, segundo o Jurema Werneck, o racismo, inclusive, ele faz com que as opressões outras fiquem mais intensas. Então, a gente vai ver, se a gente for olhar a violência contra as mulheres negras e olhar tudo o que acontece com as mulheres negras e olhar com as mulheres brancas, a gente vai ver uma intensidade na violência, para além da morte em si, mas em termos da violência, né, como acontece aonde a todo que é gerado no corpo, para as mulheres negras é tudo mais intenso, porque tem uma ideia desse corpo duro, desse corpo que é resistente, desse corpo que, então, é o racismo que forma essa ideia e gera esse corpo para quem está olhando. Isso vai fazer com que a gente não consiga interpretar o fenômeno que tão poderoso no sentido do aborto seja semelhante entre elas, entre meninas negras e brancas. Isso eu não estou dizendo que as meninas brancas não sofram violência e opressão de gênero, e que isso não é menor, mas isso é outra história. Estamos falando de histórias distintas e que é preciso olhar a partir dessas distinções que o processo histórico colonial construiu, né? Então, se a gente não consegue falar assim, a gente não consegue mudar os dados. Aí os dados aumentam para uma, diminui para outras, porque as políticas são universais, e o universal aqui são as meninas brancas, né? Sim. E há quanto tempo você acha que a interseccionalidade tem sido colocada nas pesquisas? Porque eu estava até entendendo é Ialeta que Sim, fala, tá né? certo. E vendo as conexões com a inteligência artificial, e aí comecei a pensar quão importante é ter esse tipo de pesquisa interseccional para a inteligência artificial ter como base essas informações, para quando ela for reproduzir conceitos, né? Não sei, eu sinto que é importante. São números que já existem, mas quão importante é ter essa especificidade, né, das intersecções. Sim, muito. Isso é algo É recente ou recente, não? porque se a gente for pensar o quanto a gente já produz ciência no mundo, é recente, porque aí a gente vai fazer 10 anos é muito tempo, mas é muito tempo em relação ao quê, né? Mais ou menos isso, né? Então, é recente nesse sentido, tem pouco tempo nesse sentido, dá para a gente pensar a produção científica, o campo teórico da sociologia, que é o campo conceitual que guarda, né, a teoria interseccional. Quanto tempo tem essa escola da sociologia? Muito tempo, então acho que a gente ainda está começando a lidar com isso. Isso ainda é muito recente, tem que pensar nessa medida. Eu trato do tema desde o meu mestrado, isso foi o quê? 2009. Minha dissertação de mestrado já né, tem um capítulo sobre interseccionalidade. E isso eu trato, não quer dizer que não sou eu que inauguro, né, na saúde, mas eu trato disso porque eu estou vendo outras pessoas tratando disso, obviamente, né? Então, outras mulheres negras, ativistas, falando do tema. E isso também é visto por uma perspectiva de política pública. Dentro da política para as mulheres tinha um plano de ação, o chamado eixo 9. E o eixo 9 era o eixo que era o eixo interseccional, que era racismo, sexismo, negofobia, e era um documento de uma política pública. Isso está falando de 2006, 2007. É uma questão que não tem muito tempo, mas está um tempo. Tem um tempo aí, não é agora, não é de agora, quer dizer. Né? Então, a gente tem um tempo já tratando disso e considerando que é importante usar
que era conceito e agora é teoria. Era conceito, agora é um campo teórico, né? Então, isso também vai validando na academia, obviamente, o campo, né, sobre interseccionalidade. Sim. Mas e afinal de contas, vendo esse congresso com tantas impetuosidades, como por exemplo esse caso do PDL 3/2025 do ano passado, que para quem não sabe é um projeto proposto por uma deputada, que eu não vou nem falar o nome para não dar créditos, mas que é um projeto de cancelamento das diretrizes do Conanda que facilitava um aborto legal para menores de 14 anos, incluindo pontos que dispensavam a autorização de pais responsáveis em certos casos de acolhimento. Ou seja, vai contra uma resolução do Conanda que visava garantir atendimento humanizado às vítimas de violência sexual e dificulta o acesso ao aborto legal, um direito que já é previsto em lei para casos de estupro. A gente falando aqui que, por exemplo, essas pesquisas já estavam em políticas públicas, né, esse tipo de visualização interseccional, mas por que a gente ainda tem que lidar com essas questões como desse PDL, por exemplo? Por que existe essa distância tão grande, né? Se a gente está conseguindo cada vez mais falar sobre isso, você acha que o assunto, quanto mais falado, também mais versões dele surgem, né? Como lidar com esse tipo de Mais expressão? versões dele surgem e mais posições sobre ele também. Então, a gente está aqui na narrativa. Ideia de mundo, cada um vai, ou cada coletivo, cada grupo, cada pessoa, vai defender, né, a sua perspectiva. E a perspectiva não quer dizer que ela esteja aliada com humanidade, com cuidado com as pessoas, com sociedade mais democrática, nada disso, né? Em um país onde ele surge, ele só existe porque existiu escravidão, a gente não pode achar que isso é uma coisa fora da curva, né? Não pode. Se a gente achar que isso é fora da curva, a gente não está lidando com o negócio direito, né? Óbvio que a gente tem que se impactar, óbvio que é mudar, e a gente está aqui para isso, né? Estamos falando disso aqui. Mas não que isso seja uma coisa que... Será que a gente nunca imaginar que isso poderia acontecer, considerando essa história do país? Então é preciso considerar isso para imaginar que tudo que a gente faz tem resposta, porque a resposta para o que a gente faz é a manutenção do que foi construído nesse país. Esse país foi construído para a manutenção de hierarquias, de opressões, né, do humano e não humano, dos privilégios e das opressões, que não tem direito para ninguém, para esse grupo não tem direito, é privilégio e opressão. Para mim, esse é o cenário que a gente olha e como a gente vai lidar com isso, né? E eu sempre vejo, assim, por exemplo, tem muita coisa que a gente sabe que não vai avançar em termos de lei, que está na Constituição, e a Constituição não vai modificar de uma hora para outra, porque um grupo, mesmo no parlamento, tendo um número, a maioria, não é uma coisa simples, é isso que eu quero dizer. Mas a narrativa, ela ganha a sociedade e as pessoas usam isso na sua prática de cuidado, dar muito valor na sua prática no serviço de saúde, e que vai definir, tá sendo discutido que a gente não pode fazer esse atendimento. Bastou para dizer que não vai fazer, porque está sendo discutido sobre isso, né? Então, a gente tem uma questão que as pessoas, a sociedade não está acostumada, a gente não é uma sociedade que ela é colocada para acompanhar o que acontece no parlamento, mas este parlamento faz uso de todas as redes para colocar em pauta o tema, que mesmo que não vá para lugar nenhum no sentido de lei, mas isso entra na ordem do dia, na vida e na prática do serviço. Aí eu estou falando de saúde, que a gente pode falar de educação, né? A lei da mordaça, o que foi tudo isso, né? A gente até hoje não consegue trazer mais de como um dia foi a educação sexual nas escolas. E não quer dizer que tenha uma coisa que proíba, mas entrou na ideia e as pessoas assumem isso. É isso, né? Para mim, é muito nesse sentido que a gente está na contranarrativa e está na construção de outro mundo, mais do que contranarrativa. A gente está propondo uma outra sociedade. Quando a gente fala que a gente quer mais mulheres, quando a gente fala que a gente quer mais negros, isso é outra sociedade, não é essa que está aí. Claro que a que está aí vai responder a isso, né? Não vai ficar parado esperando, vai aceitar, vai concordar com a gente. Então, acho que tem um pouco disso, é assim que eu elaboro essas situações, para poder pensar como a gente construir esse mundo que a gente quer. Sim. Mas você acha que tem diálogo com esses pensamentos opostos? Não. Você acha que existe algum ponto de De forma diálogo? nenhuma. Eu acho que é um outro mundo, mas eu acho que a gente não tem espaço, porque é isso, né? É aquilo, água, óleo e água, que não se mistura, porque é um
perspectivas de mundo que a gente não tem hora que a gente está junto e se separa. Não, a gente não tem, são mundos diferentes. Né? Uma pessoa que fala que não vai Que botar... convivem no mesmo ambiente, né? Exato. Uma pessoa que fala que não vai botar o filho na universidade pública, ela não tem espaço para dialogar com a gente sobre aborto, um exemplo. São coisas que a gente vai encontrar, que não vai encontrar conexão. E eu não vou poder apertar a mão dessa pessoa, uma forma mais radical, não vou poder apertar a mão dessa pessoa, que ela pode ter concordado com uma coisa ínfima que chegou perto daquilo que a gente acredita, mas as outras coisas, a pessoa diz, não, eu até acho bom ter pessoas negras em todos os lugares, mas eu sou contra o aborto. Como é isso, minha gente? E aí eu estou falando de pensamento mais da ideia mesmo, né? Eu fui até um pouco mais radical aqui, porque tem muita gente que está do nosso lado, que são pessoas nossas e que não conseguem... Aborto é um negócio difícil, que até entre um espaço mais progressista, entre pessoas nossas... Mas eu fico pensando até num lugar assim de, por exemplo, quando a gente chama um homem de agressor. Eu passei recentemente por um caso de conhecer um homem mais velho que sofreu uma acusação de ser assediador, enfim. A primeira reação dele foi falar: imagina, eu não sou assediadora. Pra mim isso era XPTO, era uma relação normal. E a partir desse momento você fala, bom, então a gente encerra aqui, né? Porque pra gente, pra quem tá vindo daqui, é óbvio que existe um assédio, é uma situação muito nítida, muito clara. Mas eu sinto que enquanto a gente não consegue se colocar no ponto de vista, fazer ele entender a situação, porque como se ele não se identifica com esse lugar de assediador, ele nunca vai conseguir refletir sobre aquela atitude, Sim. aquela acusação, sabe? Então, como criar esse canal, não sei, eu sinto como lidar com essas diferenças, porque afinal de contas a gente tá falando de um convívio, né? Mas... De pessoas que, bem ou mal, a gente tá compartilhando projetos, a gente tá compartilhando o hospital, a gente tá compartilhando o atendimento, a gente tá vendo esses números bizarros, então como... Não, eu acho que são coisas diferentes. Como criar esse contato? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que quando a gente está falando de tomadores de decisão, que vai pegar, vai estar ali para modificar o que a Conanda recomenda, que o Estatuto da Infância e do Adolescente, e acha que não pode, porque, né, enfim, todas as ideias em torno disso, todas as ideias em torno... não tem diálogo com essas pessoas, gente. Isso aí são... Né? Não há, porque essas pessoas vão ser as mesmas pessoas que vão ser a favor da redução da maioridade final, são as mesmas pessoas que vão ser contra as cotas, são as mesmas... Então, essas pessoas que estão nesse lugar do parlamento que a gente está falando aqui, são pessoas que têm um campo ideológico ali sendo construído. Outra coisa são as pessoas do espaço comum e que elas vão estar sendo influenciadas nesse lugar das violências que ali que a gente foi construindo na sociedade, porque a violência é uma questão que é uma cultura, né? Cultura da violência. A gente está falando de coisas aonde são coisas, para mim, são coisas diferentes. Assim, uma coisa, não tem como a gente sentar na mesa com essas pessoas que vão estar ali pensando o tempo inteiro em coisas e retirar direitos. Elas só param para pensar isso, elas não param para pensar, só isso. Retirar direitos de mulheres, de meninas, de pessoas negras, de qualquer situação desse tipo. Isso aí é uma outra coisa. E quando você fala de justiça reprodutiva, como você visualiza esse A justiça caminho? reprodutiva é um conceito, a estratégia, né? Conceito, estratégia, ele não há uma proposta que, por exemplo, a justiça reprodutiva, ela seja uma política pública, por exemplo, né? Não é. É como se ela fosse uma vigília e dizer assim, aquele direito não está acontecendo, hein? Direito reprodutivo não está acontecendo porque tem outros direitos faltando, logo aquilo ali é uma injustiça reprodutiva. Então, ela está aqui olhando para tudo isso e dizendo o que está acontecendo. E aí, para aquele direito reprodutivo acontecer, eu preciso que as meninas e as mulheres tenham acesso à moradia, tenham acesso à escola, viva livre de violências, múltiplas violências, desde a interpessoal às violências institucionais. Como a justiça reprodutiva ela ajuda a gente a elaborar melhor se o direito reprodutivo está sendo alcançado ou não. Ou quando a gente constrói uma proposta, essa proposta ela está ali garantindo a justiça reprodutiva. Mas ela em si, ela não tem espaço como política pública, né? Ela tem espaço para a gente observar e interferir e dizer, olha, essa política pública aí na frente não tá, ela é injusta, ela gera, inclusive, muitas vezes, tem algumas políticas que geram injustiça reprodutiva. É nesse relacionamento que ela vai se enquadrando. Quando a gente vai falar da lei do planejamento reprodução familiar, que a lei é assim, né? Não é reprodutiva. Aí que tem lá agora o direito à esterilização acima de 20 anos. Mudou a lei. Se isso não for visto pela justiça reprodutiva, a gente sabe que as meninas
da periferia, as meninas pobres, vão ser esterilizadas. Como a gente garante que, ok, que as pessoas possam escolher a partir de 20 anos, mas que isso seja um direito e não uma violação, mas que isso seja um direito e não uma opressão, que elas não sejam empurradas para a esterilização, que sejam garantidos para elas outros métodos de longa duração, outros métodos reprodutivos, e que a esterilização seja uma última opção, porque é um encerramento reprodutivo, não é um planejamento. Você encerra a O sua... que é esterilização? A lei da esterilização, Desculpa a a lei da ignorância. esterilização, que corta as trompas, né? Esteriliza as mulheres. Ah, A tá. lei do Tá. planejamento familiar anterior só poderia realizar o procedimento de esterilização homens e mulheres com autorização dos companheiros e das companheiras. E acima de 25 anos e com filho vivo. Pelo menos um filho vivo. São 2 filhos. Hoje, a lei diminuiu a idade para 20 anos, não precisa de autorização de ninguém, nem precisa ter filho. Mas é isso, que isso é muito bom no ponto de vista da autonomia reprodutiva. Mas Nossa, é um estado constante de vigília mesmo, né? E com as suas pesquisas, o que mais te impressiona, assim? O que você acha mais interessante sobre esses tópicos? O que você acha mais relevante a gente olhar no sentido de ir atrás desses direitos, dessa reeducação com base em ciência, né, em dados? O que mais te eu chama a sou atenção? uma pesquisadora do campo da redução da morte materna, né? Então, acho que a morte materna e a gravidez e adolescente são 2 lugares que eu vejo, tem outros pontos também, mas esses 2 pontos são 2 situações, né, de gravidez e maternidade na adolescência e de morte materna, que a gente tem todos os mecanismos para reverter ou não deixar acontecer, todos ou muitos, né? Todos, a não ser que todos cobrem muita coisa, mas muitos mecanismos para evitar reverter situações como essas, e que para mim são caras, são bastante caras, assim. Então eu sempre estou disposta, por isso mesmo, a falar disso, porque eu acho que sempre tem uma coisa que as pessoas podem não ter pensado, né, em relação àquele resultado daquela menina que tem 14 anos que engravidou, que aparece que vai parir com aquela idade, né? Chamar a atenção de que essa menina com 14 anos, nem a fisiologia dela autoriza, permite que ela faça um processo de gestação e que, ao mesmo tempo, isso leva ao risco de morte materna. Mas a morte materna das mulheres adultas, né? As mulheres seguem. Eu sempre gosto de olhar a morte materna, porque a morte materna é aquele caso onde as mulheres não têm baixo risco de qualquer agravo. É um processo, muitas vezes, sem risco, assim, iminente. E a mulher morre. E simplesmente morre. Então, para mim, são 2 questões que, se isso não muda, dificilmente outras coisas mudam, né? Porque se assim a gente não consegue no serviço, a mulher entrar saudável, parir e sair viva, o que serão das outras coisas, né? Eu sempre olho como se fosse o meu grande caso, como pesquisadora. O meu grande caso, como observação que serve como referência para qualquer coisa que eu olhe, é a morte materna e a gravidez e maternidade na adolescência. E eu acho interessante porque a gente fez já um episódio aqui falando sobre o parto e todo esse processo e como existe, principalmente no Brasil, um excesso de intervenções, né? Então, intervenções de rotina, episiotomia, parto com cesariana e tal. E nesse caso das mortes maternas, parece que é o oposto, é a falta de intervenção quando Em necessário, algumas né? situações, Que tem a ver com esse racismo obstétrico e científico, com esse peso desse descuido. Já escrevi artigos sobre isso com evidência, né? Então, a gente assume que os resultados de morte materna é evitável, tem outros casos que são inevitáveis, enfim. Mas os inevitáveis, porque estou falando de um processo que está dentro de um espaço do inédito, né? Então, pode acontecer a morte materna, que não é evitável, mas as evitáveis. A morte materna evitável, quando as mulheres negras morrem, a morte materna das mulheres negras é o racismo. O racismo é o que causa a maioria das mortes maternas das mulheres negras, né? E aí a gente vai poder fazer vou colocar aqui os pontinhos, as setas, né? E mostrar como isso acontece, né? Desde negligência, desde a falta de intervenção necessária, desde de uma intervenção que não deveria ter acontecido nessas manobras que são proibidas. Então,
a gente vai ter esse desfecho para as mulheres negras, considerando essa trajetória do racismo científico que está posto na formação das pessoas da saúde, né, dos profissionais da saúde. Então, a gente assume sim, eu falo a gente porque esse artigo, sobretudo, né, sobre racismo obstétrico na Covid, né, faz utilizado da Covid para discutir racismo obstétrico, eu, Dandara Ramos e André Ferreira, nós três fizemos esse estudo e atribuímos a esse resultado o racismo antinegro na sua manifestação do racismo obstétrico. Essas mortes, ela está relacionada a isso, ao racismo obstétrico. Porque os dados das mortes de mulheres negras, nesse caso, são maiores que a das mulheres brancas, ou enfim, muito, muito delicada essa situação. As principais causas de mortes maternas evitáveis, né? Hipertensão, hemorragia, infecção porperal, aborto. Todas essas causas, as mulheres negras, em geral, estão ali sempre com maior taxa de morte por qualquer uma dessas causas. E na causa global, e no global, né? A morte materna por aborto tem a ver com isso, né? Que as mulheres brancas têm acesso a procedimentos, mesmo de clandestino, mais seguros, e as mulheres negras, em geral, realizam os procedimentos de forma insalubre, de forma sem segurança, né? Com recursos totalmente curiosos, que vai ajudar a realizar esse procedimento. Eu gosto sempre de nomear pessoas, infelizmente, mulheres negras, né, que morreram nesse contexto, que é o caso da Indriane Barbosa, do Rio de Janeiro, que ela realizou o que? Interromper a gestação. Ela usou o talo da mamona, né, isso é 2018, aqui atrás. O talo da mamona, introduziu no canal vaginal e teve infecção generalizada e morreu de morte materna. Ao mesmo tempo que a Aline Pimentel, que foi uma questão de parto, mas na verdade, como ela estava com 6, 7 meses, a gente também acha que o maltrato a ela tem a ver com ter achado que ela estava tentando um aborto, além das mulheres negras sofrendo também no parto, né, minha gente? Porque toda uma luta contra o aborto, e depois que a criança nasce, mas na verdade nem chega a nascer, nem precisa nascer. Basta as mulheres seguirem com a maternidade. Na maternidade já há um maltrato para a realização do parto. Então, há toda a negligência na conduta do pré-natal e do parto. E a Aline Pimentel foi uma dessas que sofreu essa negligência, que também é uma jovem negra, né? E que o Brasil foi acusado, em termos de corte internacional, de racismo institucional, que aconteceu com a morte de Aline, racismo institucional e discriminação contra a mulher. A questão do aborto para as mulheres negras está, sim, relacionada às barreiras no acesso a um aborto seguro, mesmo clandestino, e à finalização do aborto no serviço, que há toda uma barreira, seja a falta de serviço, seja quando chega no serviço, e para as mulheres brancas isso não acontece. Então, a gente tem essa distinção que o racismo vai colocar na trajetória reprodutiva, vai fazer com que as mulheres sofram de forma distinta e de forma mais adensada, né, mais aguda, né, com um desfecho de morte. É uma diferença muito brutal, né? E, Emanuele, o que mais? Tem alguma luz no fim do túnel que você visualiza? Claro que sim. Eu estou aqui fazendo... ilumina essa nossa finalização para a gente sair esperançosa de um futuro melhor e mais seguro, mais humanizado, mais justo. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é o que ninguém poderia falar em outro tempo. Então, você falar, trazer a evidência para pensar, poder apontar e afirmar, eu ainda cheguei a ser a pessoa que não poderia falar na pesquisa que era racismo, porque o dado não é o dado da variável raça cor não era suficiente para eu dizer que aquela desigualdade encontrada no dado poderia atribuir que aquele fenômeno de desigualdade era o racismo. Então, claro, a gente está aqui falando disso. A gente está aqui, o aborto ganha notícia no jornal, né, na rede aberta. Então, é claro que a gente está caminhando, mas o nosso caminhar ele não vai ser um caminho linear, né? Ele é um caminho sinuoso, ele é um caminho com muitas encruzilhadas para a gente ter mais possibilidades e com outras encruzilhadas que às vezes a gente demora de sair dali. Faz parte dessa história em que a gente tem que contar uma nova história, porque ou ela estava invisível ou ela não tinha sido contada. Então a gente está falando de uma outra coisa agora. A gente está falando de como tem que ser. Quem somos nós e que vivemos em uma sociedade que se constituiu assim. Para em um outro momento para frente, né? Isso é uma realidade, não dá para a gente mudar agora nem amanhã, momentos para frente a gente possa mudar o estado de coisas. Então, para mim,
essa é a mensagem. Eu faço pesquisa não é para poder publicar artigos, né? Eu faço pesquisa para poder dizer que, olha o que acontece aqui, precisamos mudar isso. Então, a pesquisa ela serve para pensar possibilidades e oportunidades de mudança de vida, né? Então, eu queria mesmo era ser parteira, como eu sempre falo, né? Mas eu estou aqui olhando para os números, sou epidemiologista, para isso, né? Para que as parteiras possam ser parteiras sem nenhum risco para elas nem para as mulheres no futuro próximo. Então, essa é a minha mensagem. É um empenho coletivo, né? Com certeza. Emanuele, obrigada. Foi uma conversa densa, mas com muitas informações relevantes. Espero que a gente possa ter iluminado aí quem nos ouve. E muito agradecida por partilhar das suas pesquisas, da sua percepção. Até a próxima. Obrigada. Carta Materna é uma produção de Carta Capital. Roteiro e apresentação por Clara Whittaker. Edição de áudio Carlos Melo e Lola Magalhães e coordenação editorial Thaís Reis Oliveira.